Nós estamos na lição número 4, estudo 4, e o título de hoje é um título tremendamente fantástico: A certeza da salvação. Certa feita, eu fui muito incomodado, não vou dizer tocado, incomodado. Estava em uma certa igreja, em um certo estado, para pregar, e antes um dos oficiais daquela igreja quis dar um testemunho. Para mim, na verdade, foi um testemunho. Não era um testemunho, mas um testemunho. Algo triste. Ele disse assim, era um oficial da igreja. Eu estava vindo de tal lugar e sofri um acidente com meu carro. Houve um acidente. Naquele dia eu quase morri. Mas se eu tivesse morrido naquele dia, eu não sei para onde eu iria. E aquilo me incomodou bastante. Aquilo me entristeceu profundamente, de um oficial de uma igreja não ter a certeza da sua salvação, não ter a convicção da sua salvação. Tempos atrás também eu pregava em outra igreja, e uma pessoa já de idade, cabelo branco, muitos anos de igreja, como alguns chamam, rato de igreja, que tinha que saber a Bíblia de cor e salteada. E eu pregava naquela igreja falando sobre a certeza da salvação. E ao término do culto, quando estava na porta cumprimentando as pessoas, ele passou por mim e disse assim: mas nós não podemos ter certeza da salvação. Aquilo também me entristeceu. Após uma pregação toda, ele não ouviu nada. Preferiu ficar trancado na sua ignorância, preferiu ficar trancado na sua estupidez mental, ao invés de abrir a mente para aquilo que a Bíblia ensina, para o que a palavra de Deus ensina. Não importa o que eu sei ou deixo de saber, o que importa é o que a Bíblia ensina, é isso que importa. E se aquilo que eu sei, que aprendi, é bíblico, aí tem importância. Mas a minha opinião pessoal não tem validade nenhuma. Eu preciso ir à Bíblia, porque é a Bíblia que vai me dar as respostas para uma vida bem-sucedida e abençoada. Vamos então à certeza da salvação. Primeiro parágrafo que você tem na sua tela: ouvir alguém dizer que está salvo ou que tem certeza da salvação pode parecer um discurso de alguém extremamente presunçoso. Pode parecer um discurso de alguém arrogante. Pois como pode um pecador dizer que está salvo? Já vimos na Bíblia que a salvação é pela graça mediante a fé. Agora precisamos entender o que significa salvação no contexto bíblico. O que significa salvação no contexto bíblico? Salvação e perdição, vida e morte, são contrastes relacionados à condição do homem. Perdição ou morte é a condição imposta ao homem como resultado da condenação por causa da herança pecaminosa. Por causa, então, da herança pecaminosa, o homem caiu em depravação. E agora nós devemos nos voltar à palavra de Deus, lembrar que perdição ou morte tem caráter eterno. Perdição e morte têm caráter eterno, a perdição e a morte. Se estes termos significam a condenação do homem, logo a salvação, a vida eterna, é o quê? É o livramento de Deus, que muda a condição do homem. Como vai mudar a condição do homem agora? De qual maneira, de qual forma? Vai mudar agora de perdido para salvo. Vai mudar a condição do homem de perdido para salvo, de morto para vivo. No contexto da passagem de João, Jesus está no templo durante a festa de dedicação, onde comemorava-se a purificação do templo. Ali estavam, então, comemorando a purificação do templo.
e etc. E os líderes judeus que representavam a vida moral e espiritual da nação aproveitavam para aproximar-se de Jesus e conhecê-lo e submetê-lo a um interrogatório. Então, vejam bem, agora querem interrogar Jesus. A pergunta feita pelos líderes nada mais é do que uma armadilha para tentar justificar a intenção que eles tinham. Qual era a intenção que eles tinham? A intenção que eles tinham de matá-lo. Em sua resposta, Jesus faz uma declaração trágica para o pensamento judaico. Qual fora? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E os judeus, quando Jesus fez esta declaração, eles não gostaram nem um pouco dela. Eles ficaram revoltados, eles ficaram ofendidos e mais queriam matar Jesus. Agora, você sabe que Jesus morreu. Ele foi entregue, tem o texto, você pode ler todo depois, com calma. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou por nossa justificação, para que fôssemos justificados. A certeza da salvação, ela tem 3 bases. A certeza da salvação, ela tem 3 bases. Quais são as bases sobre a certeza da salvação? A pessoa e obra de Cristo, a primeira. A segunda, o testemunho das Escrituras. E o terceiro, qual é? O testemunho do Espírito Santo. E é isso que eu quero ler com você na Bíblia. Mas eu quero que você guarde que as 3 bases da nossa certeza da salvação. A primeira é a pessoa e obra de Jesus. Segunda, o testemunho das Escrituras. E a terceira é o testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo. Vou destacar só esta parte aqui. O testemunho do Espírito Santo. Aqui na sua tela, você tem as 3 bases, os 3 pilares, os 3 fundamentos que garantem a certeza da salvação. Pessoa e obra de Jesus, testemunho das Escrituras Sagradas e o testemunho do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, porque eu gosto de ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, nós vamos aí então conhecer a palavra de Deus. Esse compartilhar, vale a pena também lê-lo junto aqui, que você tem em PDF, seu material, né? Sempre eu falo isso, para você saber que você pode imprimir. Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, se arrependerem e confessarem seus pecados a Deus e dedicarem suas vidas a Jesus Cristo, ainda nutrem dúvidas a respeito da sua salvação. Expressões como, será que Deus me aceitou? Ou, eu não senti acontecer nada. Muitas vezes incomodam a mente. Neste estudo poderemos ver que a certeza e a alegria da salvação são um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus. Então é um privilégio que Deus concede aos seus poder ter esta convicção. Mas pode ter? Será? Vamos ver. Conforme 1 João 5,13, é possível termos absoluta certeza da salvação? É possível ter absoluta certeza da salvação, ou chamado vida eterna? É possível ter absoluta certeza da vida eterna? O que diz o texto de 1 João 5,13? Essas coisas vos escrevi, para quê? A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
Veja aí, meu amigo, minha amiga, veja aí, meu irmão, minha irmã, o que o texto sagrado está dizendo. Estas coisas escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não a fim de saber que um dia você poderá, talvez, dependendo disso, daquilo, daquilo outro, ter. Não a fim de terdes, saberdes que tendes a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Aqueles que crê no nome do Filho de Deus. Quem que é o nome do Filho de Deus? Quem é? Jesus Cristo. Então está dizendo para nós aqui, quem crê no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus, João escreve dizendo, essas coisas vos escrevemos, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus, a vós outros que estão realmente crendo e crê realmente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, 1 João 5,13, João escreve a sua carta repetindo, a fim de saber, vamos colocar o texto novo na tela, a fim de saberes que tendes a vida eterna. Guarde essa palavra, guarde este texto. Não vá por aquilo que este, aquele outro falou, vai por aquilo que a Bíblia diz. Quem pode ter essa certeza? Você já leu lá, 1 João 5,13, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Quem pode ter essa certeza? Aqueles que crêem no nome do Filho de Deus. Qual a promessa feita por Jesus em João 6,37? Aqueles que entregam suas vidas a Ele. João 6,37 traz uma promessa de Deus àqueles que entregam suas vidas a Ele. Qual é a promessa? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Qual é a promessa de Jesus? Se você foi a Deus, se você foi a Cristo, se você está com Cristo, Ele não vai te jogar fora. Você está garantido nos braços do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso, meu amigo. Leia atentamente 1 João 5:10 a 12 e responda. Vamos ler lá, João 5:10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Veja que a carta de João, 1 João 5, vou abrir minha Bíblia aqui também, para ler o versículo 11 que faltou ali para você. O versículo 11, 1 João 5, o versículo 11, vai dizer também para nós, 5, 11 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então aqui você tem, primeira, vamos colocar lá, você está fazendo junto aí? 1 João 5, 11. O que diz 1 João 5, 11? Vamos colocar? E o testemunho, olha lá, e o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu o quê? O que Deus deu? A vida eterna. A vida eterna. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E esta vida está no seu Filho. Então agora temos completo aí a palavra que temos no nosso texto. Então agora vamos ler novamente. João 5, 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho.
Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos ler o outro? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Olha aí, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho vida. Se não tenho Jesus, eu não tenho a vida eterna. Qual o testemunho que Deus dá sobre o seu Filho? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não crê nesta afirmação está chamando Deus de quê? De mentiroso. Se eu não creio, eu faço Deus mentiroso. Olha bem, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Então, se eu não dou crédito a Deus, eu o faço de mentiroso, eu chamo de mentiroso. Que certeza o verso 12 dá àquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, qual a certeza? Eu tenho a vida por ter Jesus. Entendeu? 5. Além da certeza que todos estes textos da palavra de Deus nos dão, Romanos 8,16 nos fala de alguém que nos dá uma certeza íntima, confirmando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é esta pessoa? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testemunha com o meu espírito dentro de mim que eu de fato sou filho de Deus. Testemunho do Espírito Santo. Leia Atos 8, 26 e 39, você pode ler aí tranquilamente, um texto longo, e Atos 16, 19 e 34. Estes textos narram a história de duas pessoas que decidiram seguir a Jesus Cristo. Duas pessoas que decidiram seguir a Jesus Cristo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse acha deserto, ele se levantou e foi. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então aqui está resumindo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, vai para o caminho de Gaza, que se acha deserto. Quando saíram da água, um anjo tirou Filipe e o eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Atos 8, 26, você lê depois que é um texto longo, aqui está resumido, está só o verso 26 e o 39, ok? Você verá que o eunuco foi evangelizado por Filipe, e no finalzinho fala que ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Atos 16, 19 e o 34, você pode ler também depois, é o texto longo, né? Você lê aí. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarraram-se em Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Paulo é arrastado, Paulo é surrado, vai dizer a sequência do texto, e Paulo é preso. Verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui então vai falar, você está lendo a sua Bíblia, vai falar da conversão do carcereiro. Carcereiro, ele se converte e manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Como foi uma grande emoção? Com um, foi uma grande emoção. Com qual foi uma grande emoção? A grande emoção. Com outra, tudo ocorreu de maneira tranquila. Quem foi? Então, com o eunuco, correu de maneira tranquila. Se você ler Atos 8, 26 a 39, ele diz, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado, parou o carro, desceram, foi batizado. Atos 16, 19 a 34, é longo, por isso não está aqui, você pode ler aí tranquilo, vai dizer que o carcereiro, quando viu que a prisão estava aberta, ele quis se suicidar, tirar a sua própria vida, e Paulo fala, não faça nada, nós todos aqui estamos. E ali, ele disse, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E ele crê, e Paulo batiza ele e toda a sua casa. Então, houve uma grande emoção, terremoto na prisão, ele queria se suicidar, achando que os presos tinham fugido, e ele abraça a fé. O eunuco foi tranquilo, entendi a palavra, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. O que isso significa? As diferenças, experiências no momento da conversão.
Veja o que está escrito aí. Perceba que, apesar das diferentes experiências, ambos tiveram grande alegria pela certeza da salvação. Outra preocupação bem comum que vem é: e se eu pecar, eu vou perder a salvação? Será que se eu pecar, eu perco a salvação? 1 João 3,9 afirma que todo que é nascido de Deus, complete o versículo observando o verso, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se eu pecar, eu fui salvo. Uns são salvos tranquilamente, outros têm, euforia toda, mas são salvos. Não é? Cada um tem um tipo de experiência, cada um tem uma forma, um momento que ele vivenciou. Eu entendi a verdade, a palavra, receba a Cristo no meu coração, amém. Eu recebo a Jesus, o outro chora e pula, não importa a emoção que ele sentiu, mas a alegria de ambos, isso é evidente. Agora, se pecar, perde a salvação? Não perde, porque 1 João 3,9, todo que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Se você pecou, você vai pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus, ok? 8. Em 1 João 2,1 aprendemos que a Bíblia nos orienta para não cairmos em pecado, mas se tropeçarmos, qual o recurso? Filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Se você pecou, você vai até Deus para pedir o perdão dele. O que somos instruídos a fazer, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você é salvo, você aceitou a Cristo, você tem vida, mas você pecou. Quando você pecou, você perde a salvação? Não. Porque se você, ao pecar, você perdesse a salvação, você não teria segurança. Que segurança você teria? Agora, se você pensar assim, eu fui salvo, mas eu pequei, eu perco a minha salvação, então a certeza da salvação estaria baseada nos meus atos, estaria baseada naquilo que eu estou fazendo. Mas eu sou salvo não por aquilo que eu estou fazendo, eu sou salvo pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu posso perder com falhas e erros e pecados, galardões, recompensas, prêmios, mas a salvação não perco. Quem persevera por mim não sou eu, quem persevera é Deus, Cristo. Cristo que persevera por mim. É por causa do sangue de Jesus que meu pecado foi levado na cruz do Calvário. É por causa do sangue de Jesus que eu estou salvo. Não é porque eu fiz e deixei de fazer. Agora, se eu cometi alguma falha, eu vou buscar o perdão de Deus. Temos advogado, está aí no texto, 1 João 2,1 e João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquele que cometeu o pecado, ele não vive no pecado. Aquele que foi salvo, ele não vive na prática do pecado. Ele pode vir a pecar, porque a humanidade. Mas ele vai pedir perdão, vai se arrepender, vai voltar para Deus. Ele não perde a salvação. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Você então, na segunda-feira, seu nome está no livro da vida. Aleluia, meu nome está no livro da vida. Meu nome está escrito lá no livro da vida. Aí você peca no final do dia. Meu nome foi tirado do livro da vida que eu pequei. De manhã eu estava salvo, a segunda tarde eu estou perdido. Aí, terça de manhã, você reconhece o erro, pede perdão a Deus, e Deus volta o seu nome no livro da vida, pega a caneta celestial, escreve seu nome no livro da vida. Aí, no final da terça-feira, você peca de novo, perdi a salvação, Deus vai lá, borracha, apaga seu nome, corretivo lá, apaga do livro da vida. Na quarta, você, de manhã, Senhor, eu errei ontem, me perdoa, Senhor, me perdoa. Está perdoado, escreve de novo. Na quinta, você peca. Aí eu estou salvo. Durante a semana eu estive salvo 10 vezes e me perdido 20 vezes. Não é assim que existe, não é assim. Não funciona dessa forma, dessa maneira. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não confunda salvação com um galardão. Você pode perder recompensas, mas a salvação você não perde. Você, se está salvo em Cristo, rendeu-se a Cristo, a sua salvação é eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E se pecar, temos o advogado. Você pede perdão, reconcilia com Deus, volta à presença do Senhor
em nome de Jesus, ok? 10. Quando o cristão sente-se triste pelo pecado que cometeu, 2 Coríntios 7,10, diz que essa tristeza é segundo e que ela deve produzir o quê? E não medo de perder a salvação. Veja lá, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. A tristeza do mundo produz morte. Quando o cristão sente-se triste pelo pecado que cometeu, a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus. E que ela deva produzir, e o que ela deva produzir? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e não medo de perder a salvação. A ninguém traz pesar, diz o texto. A tristeza do mundo produz morte. Então você arrependeu, ficou triste, você pecou. Você se arrepende. E a tristeza, diz, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E não medo de perder a salvação. Ok? Entendeu? Entendeu? É maravilhoso, né? Isso é a Bíblia que ensina. Não há promessa mais clara sobre a segurança dos salvos do que João 10, 27 a 29. 10, 27 a 29. Eu vou escrever para você também aqui o versículo 28, né? João 10, 28. Vamos abrir a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Nós vamos abrir juntos. Aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Você está com a Bíblia aberta? Tem a sua Bíblia? Então, 10, 27, 28 e 29. Veja bem, o 27 você já tem na tela. O 27 diz lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O João, capítulo 10, o verso 28, olha lá, o que ele diz? Eu lhes dou a vida eterna. O que Jesus dá? E eu lhes dou a vida eterna. O que ele mais fala? Jamais perecerão. Jamais perecerão. Jamais vão se perder. E ninguém, olha lá, e ninguém as arrebatará, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso? Aqui é João 10, 28. João 10, 28. Então vamos gravar isso aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar da mão do Pai. Vamos às perguntas então para responder? Quais as duas características das ovelhas de Cristo, segundo o verso 27? Duas características das ovelhas de Cristo. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quais as duas características das ovelhas de Cristo? Elas ouvem a voz de Jesus. Elas seguem a Jesus. Então você vai escrever número 1, ouvir a voz de Cristo. 2, seguir a Cristo. Se você não está ouvindo a voz do Senhor, se você não está seguindo o Senhor, é porque você não é ovelha do Senhor. Porque a ovelha ouve a voz, a ovelha segue. Quais as três afirmações que Jesus faz no versículo 28 em relação às suas ovelhas? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou da minha mão. Ele dá a vida eterna, jamais perecerá, e ninguém a tirará das mãos do Senhor.
Segundo o verso 29, o que garante que nada nem ninguém pode nos tirar de Jesus? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz de Jesus, elas seguem a Jesus, e Jesus lhes dá a vida eterna, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus não abandona. Se eu tenho esta convicção e se eu entendo isto, eu preciso então ter plena certeza da minha salvação, da minha redenção. Conhecendo essas verdades, você precisa lembrar o seguinte. Vou destacar e vou ler tudo isso aqui para você, tudo isso aqui para você aí, agora, neste momento. Opa, vamos voltar aqui, ao vivo é assim, ó, ao vivo é assim, sem edição. Todo aquele que respondeu ao chamado de Deus para seguir a Cristo tem a vida eterna e pode ter certeza da salvação. 2. As nossas emoções podem até nos iludir, mas Deus que promete a nossa salvação eterna nunca nos engana. Nunca, nunca nos engana. 3. Quando o Espírito Santo lhe mostrar que você caiu em pecado, confesse-o a Deus, abandone-o e agradeça a Ele pelo perdão que está sempre à sua disposição. Ele está o quê? Sempre à sua disposição. Ele está sempre à sua disposição. Ao ser um discípulo de Jesus, você recebe uma série de presentes espirituais dados por Deus. Todo aquele que respondeu ao chamado tem certeza da salvação. As nossas emoções podem nos iludir, mas Deus promete salvação eterna. Quando o Espírito mostrar que você errou, peça perdão, confesse, abandone e volte. Ao tornar um discípulo, você recebe muitos presentes de Deus para a sua vida. Resumindo, quais são, então, os 3 pilares que me garantirá a certeza da salvação? Vamos voltar? A pessoa e obra de Cristo. Primeiro, o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O seu sacrifício não foi em vão. Eu tenho certeza da minha salvação não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. A obra dele foi completa. Quando ele morreu na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado, o preço do pecado está pago. Eu paguei, eu te redimi. Então, é a pessoa dele, é a obra dele. Não é o que eu estou fazendo, mas é ele. Em segundo lugar, é o testemunho das Escrituras. A Bíblia está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida. Tem. E aquele que tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Se eu tenho Jesus, eu tenho a vida. João escreveu para saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome de Jesus Cristo. E o terceiro pilar é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo falando ao meu coração que eu sou de fato filho de Deus. Você não está salvo na segunda, perdido na terça, resgatado na quarta, perdido na quinta, resgatado na sexta, perdido no sábado, resgatado no domingo. Não tem altos e baixos, senão não teria segurança essa salvação. Se você não tem segurança, está baseado nos seus atos, na sua vida. Olha para Jesus, é Ele que nos garante. E nele estamos salvos e podemos viver para a glória dele. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo o Senhor.